E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Olá, combatentes! É com prazer que eu trago aqui mais uma vez o Coronel Fernando Montenegro em nosso canal, dessa vez para falar especificamente sobre as operações especiais. Ele é veterano das Forças Especiais do Exército e, quando serviu no 1º Batalhão de Forças Especiais, integrou como um dos pioneiros o destacamento de contra-terror. Foi comandante da Companhia de Ações de Comandos e também compôs o Estado-Maior daquela unidade. Montenegro também foi o comandante da Força de Pacificação, que o Exército Brasileiro enviou para atuar nos complexos da Penha e do Alemão entre 2011 e 2012. Também foi instrutor-chefe do lendário SIGIS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Teve participação na preparação de policiais da Paraíba para combater o novo cangaço e é autor ou coautor de 3 livros, entre eles Kid Preto, onde ele relata toda a história e detalhes nunca antes escritos sobre as operações especiais do Exército Brasileiro. E é por este livro que trouxemos ele aqui hoje novamente. Montenegro, é um prazer tê-lo aqui novamente no canal. Muito obrigado, Luiz Henrique, canal Top Militar. Parabéns pelo conteúdo que você tem desenvolvido, tá? Realmente no padrão PQD de qualidade, né? Como estão nas suas origens. E é bom aí poder estar contribuindo aí para aumentar aí o conhecimento do pessoal. Então, Coronel, a gente vai fazer aqui as perguntas que a galera aí do canal sempre fica me mandando. Eu falei, tem que trazer o Montenegro aqui, o Coronel, para ele responder essas perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta, Coronel. Por que um país, né, não pode prescindir de ter unidades de operações especiais muito bem treinadas e equipadas? No que elas se diferenciam aí das tropas regulares no seu treinamento, no seu modo de emprego e numa situação crítica de guerra? Bom, você fez 2 perguntas em uma, né? As operações especiais são uma ferramenta que ela é antiga, no livro mesmo eu conto aí referências de operações especiais desde a antiguidade até quando surgiu a doutrina propriamente dita na Segunda Guerra Mundial. Então, operações de natureza não convencional, elas sempre existiram, mas as coisas ocorriam de forma meio que empírica, sem planejamento, sem uma doutrina na Segunda Guerra Mundial. Então, elas deram uma alavancada grande. O que ocorre? As operações especiais, elas têm uma característica de economia de forças. Então, você acaba saindo mais barato você ter uma força bem equipada, bem instruída para cumprir determinadas missões do que você ter grandes contingentes. Então, é uma ferramenta que veio para ficar, em que pese que as operações especiais, elas operam em proveito, em função da tropa convencional, né, dos grandes escalões, mas elas fazem coisas que outras tropas não têm capacidade de fazer. No caso do Brasil, que é um país de natureza continental, ou seja, eu moro aqui na Europa, né? A Europa cabe 2 vezes dentro do Brasil, se você tirar a parte russa. Então, a Europa cabe dentro da Amazônia. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? A Bahia é do tamanho da França, a Espanha é do tamanho de Minas Gerais, o estado de São Paulo é do tamanho do Reino Unido. Então, a gente tem que prestar atenção porque a gente tem um país com dimensões continentais e para você projetar poder em alguns locais mais isolados, você não consegue movimentar um contingente grande. Então, você precisa ter unidades com uma capacitação diferenciada, seja em treinamento, seja em equipamento, seja na seleção moral, né, que é uma das coisas que é feita por ocasião dos cursos, para que você possa estar presente nos locais mais complexos. Coronel, aproveitando o gancho aí que o senhor falou de Segunda Guerra Mundial, ou em algum outro momento da história do nosso país, antes da gente ter as operações especiais modernas, como é que funcionava isso na história do nosso país? No meu livro, tá, o que ocorre? Eu falo de guerra irregular e a evolução histórica das operações especiais do Exército. Então é interessante desenvolver um pouco isso daí, tá? Primeiro, quais são os tipos de operações especiais que existem?
Bom, então vamos lá. Na doutrina tem 3 tipos, e eles são bem distintos e bem característicos, mas às vezes pode ter uma hibridização, né? Ou seja, pode acontecer simultaneamente 2 coisas dessas. Bom, vamos lá. A mais clássica, mais famosa, seria o que a gente chama de ação direta, ou, né, a gente gosta de chamar no Exército e nos comandos anfíbios, né, de ações de comandos. É uma ação que a gente usa o princípio da força multiplicada. O que é a força multiplicada? Você pega uma fração pequena com uma qualificação moral diferenciada, pessoas com um certo filtro, não só pela sua índole, mas também pela sua capacidade de suportar a diversidade, um grau de coesão também, com um treinamento superior, um equipamento diferenciado. E as ações diretas, basicamente, elas são essas ações mais famosas que você pega, são ações de curta duração, você pega uma tropa, vai lá, dá uma porrada e volta, tá? Ou seja, princípio do porrete. Então, que tipo de missão é essa? Você vai, faz um resgate, né? Você faz uma eliminação de um determinado líder, você faz uma destruição de um equipamento estratégico, seja de um radar, de aeronave, de um reator nuclear, então, uma ponte, né? Então, isso que a gente chama de ação direta ou ações de comandos, tá? Vamos lá, a primeira parte do meu livro, ele fala principalmente da guerra irregular, que é justamente o que toca nas ações indiretas, que é o que é mais clássico dos forças especiais, porque é a única tropa que tem por doutrina esse tipo de emprego, e a gente estuda isso e faz exercícios e pratica isso, tá? Então, as ações indiretas são ações, ao invés de ser força multiplicada, como são os comandos, é diferente. A gente chama de multiplicador de forças. As ações diretas, que eu falei, as ações de comandos, elas são ações de curta duração. As ações indiretas, elas são completamente diferentes. São ações de longa duração, elas envolvem operações psicológicas, elas envolvem muitas vezes o perfil de sigilo, então você pode fazer uma ação de multiplicação de forças de várias formas. Tá? Uma delas, por exemplo, é capacitando forças convencionais ou forças auxiliares, policiais, ministrando instrução para que eles possam ter uma performance melhor na atuação em prol de uma determinada operação. Então, você vai aumentar o grau de esclarecimento, você vai passar técnicas, táticas e procedimentos para que eles possam atuar em outro nível, tá? Isso é uma forma, tá? Você atuando ali dentro da convencionalidade. Tem outra forma, que é você também desenvolver redes de informantes. Outra forma é você montar, por exemplo, uma força de guerrilha num outro país inimigo ou hostil, usando pessoas daquele local que sejam simpatizantes à nossa causa ou que sejam também contrários ao regime político, né, ao governo daquele país. Então, você infiltra no local desses, seleciona ali as lideranças, organiza um movimento e você, a partir daí, você coloca isso para funcionar. Então, assim, de forma empírica, mas realmente aconteceu, no meu livro ele narra, então, inclusive dentro dos períodos históricos, tá? Ou seja, a gente pegou ali no Brasil Colônia, nessa parte de guerra regular, a gente viu alguns episódios ali interessantes, desde o recrutamento dos índios pelos portugueses, para que os portugueses pudessem se estabelecer na faixa litorânea, até o caso do movimento de resistência dos quilombos palmarinos contra os portugueses e até também contra os holandeses, como é que eles faziam esse tipo de combate. Tem também, logicamente, não poder deixar de ter
a parte da resistência contra os holandeses na Bahia e em Pernambuco, como é que foi organizado, a parte do Império, então, algumas ações interessantes ali, como é que foram recrutados ali os índios Guaicurus para combater ao lado das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, e outros detalhes ali da Sabinada, alguns movimentos subversivos que houveram nesse período. Tá? Depois entra na República, a gente coloca ali como é que o Plácido de Castro organizou os seringueiros e transformou os seringueiros numa guerrilha para combater o exército boliviano, que estava sendo patrocinado pelos americanos. Né? E aí a gente acabou ganhando a guerra por conta da guerra regular e conseguimos, então, ficar com o estado do Acre, que já era ocupado por nós, mas não era o que estava no tratado, na divisão de fronteira. Bom, então, assim, excelente. E tem o terceiro tipo de operação especial, que é o reconhecimento especial. Tá? Porque, ou seja, é um reconhecimento realizado por uma tropa qualificada para levantar aspectos de interesse estratégico político. Bom, hoje em dia, talvez algumas pessoas perguntem, né, por que precisaria mandar uma tropa para fazer isso, se hoje em dia você tem foto de satélite, você tem drones, tem vários aspectos aí, você tem internet, mas acontece que não é bem assim que a banda toca. Tá? Tem a inteligência humana, que ela é preciosíssima, que é quando você conversa com o ABLOC, né, que a gente chama de abreviatura de habitante local, para você ver como é que está a temperatura, como é que as pessoas ali veem as coisas, como é que é implementada a narrativa, como é que está a doutrinação. Você tem, muitas vezes, a tecnologia incapaz de ir, por exemplo, num garimpo da Amazônia, numa área de guerrilha, para ver que tipo de coisa está acontecendo. Tá? Então, você tem várias coisas aí que a tecnologia é o apoio, mas não vai conseguir substituir o homem no terreno, conversando com as pessoas, ainda mais se esse homem tiver um treinamento para fazer recrutamento, para fazer levantamento de informações, para fazer simulações. Então, logicamente, isso daí tem que existir, tá? Então, é o reconhecimento especial, que também ocorre de várias formas, né? Eu estou falando isso aí de certa forma vaga, porque, logicamente, a maior parte das operações especiais ela é desconhecida e tem que ser realmente, tá? Então, essas aí que afloram, né, a ponta do iceberg, que o pessoal fica tomando conhecimento, é porque deram errado ou porque deram certo de interesse de ser divulgado. De ser divulgado, entendeu? Mas a maior parte ocorre abaixo da linha da superfície. Então, por exemplo, a anexação da Crimeia lá pela Rússia, agora em 2014, 2015, basicamente aquilo ali foi uma ação indireta. Você infiltra ali elementos de operações especiais, eles se misturam na população, você produz artificialmente ali um movimento de pessoas pedindo para ser anexado à Rússia. Aí a Rússia dá visibilidade para isso, faz um estardalhaço, cria uma narrativa de forma que depois você começa a fazer a mobilização de pessoas favoráveis a esse tipo de coisa. Essas pessoas começam a fazer sabotagem, movimentos de guerrilha, etc., até que você legitima uma ação de uma potência. Tá? A mesma coisa está acontecendo em Donbás agora, né? Na Ucrânia. Mesma coisa. Exatamente. Para a Rússia, onde tem gente que fala russo, em maioria, é Rússia. Eles não querem saber das fronteiras. Você cria uma narrativa e você vai reforçando aquilo, tá? Isso daí são as ações indiretas, tá? E a gente faz isso aqui no Brasil. São decisões que são tomadas no nível político, então
Isso ocorre e todos os países que têm forças especiais fazem esse tipo de coisa, tá? Entendi, comandante. E aqui no Brasil, quando é que começou especificamente, mais efetivamente, essa doutrina de operações especiais modernas, como o senhor está explicando aí? Bom, nasceu, né, como doutrina, isso foi na Segunda Guerra Mundial. No meu livro tem essa parte aí bem definida, as principais tropas de operações especiais e que tipo de atividade elas faziam. Algumas faziam ações diretas e outras faziam ações indiretas, tá? Ou seja, e outras faziam reconhecimento especial. Então, umas delas eram tropas que iam lá, davam porrada e voltavam, né? Como os comandos, os Shindids, os Marauders, os precursores lá dos mergulhadores de combate, os UDT. E você tem os outros grupos, né? Como a SOE inglesa, que infiltrava na França para organizar, montar a rede de informante, organizar, montar a resistência, apoiar o embarque da Normandia, por exemplo. Então, isso daí começou na Segunda Guerra Mundial, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, o próprio capitão Roberto de Pessoa, ele foi para os Estados Unidos para fazer o curso de paraquedismo, e a ideia dele era ser empregado e saltar lá na Europa, né, com os aliados, depois, e até mesmo voltar para o Brasil e criar uma tropa de paraquedistas, mas a guerra acabou antes disso e não deu tempo. O que ocorre é que ele, quando esteve lá nos Estados Unidos, já conhecendo as dificuldades e limitações que a gente tinha no Brasil, ele já verificou na época que a gente tinha, na verdade, a vocação para lançar pequenas frações, né, com treinamento diferenciado em armamento, em comunicações, em patrulha. Depois essa ideia amadureceu e ele até escreveu um artigo ali no início dos anos 60, dizendo que a gente devia desenvolver pequenas frações, fazendo inclusive um salto retardado, que chamava na época, ou seja, comando retardado de paraquedas, que é o que a gente chama de salto livre hoje, né? O SLOP, salto livre operacional. Então ele já tinha isso na mentalidade dele, na gênese dele, mas o que ocorre é que o fato catalisador é que o então Major Gilberto, que tinha terminado o curso de precursor paraquedista, em primeiro lugar, ele foi para os Estados Unidos para ver a organização de um curso de salvamento, que volta e meia caiu uma aeronave na Amazônia, e também fazer uma especialização como precursor. Mas quando ele chegou lá, ele viu que, na verdade, o americano já estava mais preocupado com outra coisa. Então, os americanos já estavam preocupados com outra coisa, que era o combate à subversão, o combate à guerra irregular, formação de pequenos grupos. Então, ele conseguiu ali pegar algumas informações e voltou para o Brasil, juntou um grupo de voluntários e fizeram um primeiro curso, um curso pioneiro ali, experimental, que já tinha essa visão, tá? Então, assim, esse primeiro curso, o grande êxito dele foi ter trazido para nós uma ideia, que depois ela passou a ser aperfeiçoada através de leitura, de intercâmbios, e várias mutações foram ocorrendo a partir daí. Foram conseguidos manuais nos Estados Unidos, foram enviados militares para fazer intercâmbio lá, então a coisa foi evoluindo a partir de 1957, tá? Eu entrevistei ali o capitão Dalton Mafacine, falecido aí no ano passado, e ele me comentou que o curso precursor mesmo era um curso principalmente técnico, vocacionado ali para o telégrafo, organização da zona de lançamento, técnica de lançamento, e o upgrade veio depois que teve o primeiro curso de operações especiais, porque a parte básica do curso de operações especiais passou a ser
obrigatória para o curso de precursor e para o curso de operações especiais. Ainda não existia o nome Forças Especiais. Então, tinha essa parte básica, que era chamada de estágio de comandos, tá? Então, é por isso que, tipo, de 1960 até 73, todos os operações especiais e precursores, eles eram comandos, porque você tinha ali, na parte inicial do curso, um estágio de comandos, e depois isso aí foi homologado como curso em 1966. Foi o primeiro curso oficial de comandos, mas quem já tinha feito antes foi homologado, então o pessoal tinha a qualificação comandos. E quem fazia esse estágio de comandos, né, desde o início dos anos 60, já usava no ombro esquerdo a tarja escrito comandos. Tá? Então, o distintivo da faca na caveira mesmo, ele surgiu só em 68, mas isso é outra história. É verdade que o curso de comandos ele é mais pauleira que o curso de forças especiais? O curso de forças especiais é mais papiro, é mais técnica? Essa pergunta é bem interessante, tá? É o que todo mundo fala, né? Veja só. O curso de comandos ele é vocacionado para as ações diretas, tá? E o curso de forças especiais ele tem um foco maior nas ações indiretas. Então, o curso de comandos ele é um filtro, tá? Ele é um filtro de resiliência, é um filtro de forma de pensar, é um filtro de doação, e também é um curso que não é organizado de forma, se morrer, morreu e problema do cara. Não é isso, entendeu? A gente, inclusive, hoje em dia tem vários dispositivos ali para evitar que o sujeito morra, né, no curso, né? A ideia é impedir mesmo, entendeu? Porque você faz ali vários filtros de parte de saúde, né? Faz exames cardiológicos, de pulmão, de sangue, etc., para ver se o sujeito está com uma condição física realmente no padrão ali para ele aguentar a carga que vem nele, tá? Essa é a primeira coisa que tem que ser dita. O curso de comandos realmente é um curso muito intenso, tá? E é um curso onde você verifica que a cabeça ela controla o corpo. Por que isso? Porque tem coisas que você faz ali que provavelmente organicamente, né, você não faria se você não tivesse recebendo aquela coisa do pensamento de vai e continua, tá? Então, você está na exaustão, mas você não para, entende? Então, por exemplo, você dorme nadando, tá? Então, tem operações de infiltração no mar, em represas, que duram 6 horas nadando de noite, e literalmente você apaga ali nadando, engole água pelo snorkel e continua nadando, né, isso acontece com todo mundo. Você dorme andando, então você às vezes tem marchas ali, infiltrações de mais de 100 quilômetros, super pesado, e você segura na mochila do cara da frente, fecha o olho, você dorme andando e a perna continua no automático. Então são experiências assim que difícil fazer as pessoas entenderem e até reproduzirem. Dormir andando para mim não é novidade. Agora, dormir nadando, eu não passei por isso ainda. Entendeu? Então, assim, tem coisas realmente muito, muito puxadas. E você tem ali a parte de sono, de sede, uma coisa assim, elevada no nível bem mais extremo do que as pessoas estão acostumadas, né? Eu fui instrutor do curso Guerra na Selva, eu digo para você que atualmente o
curso de comandos, eu acho que não tem comparação com o curso de Guerra na Selva. Assim, nesse ponto é bem mais puxado, bem mais intenso, mas não quer dizer que o curso de Guerra na Selva seja um curso fácil, pelo contrário. Tá? Então, o curso de comandos é um curso mais curto, só que são ali 800 horas de instrução em 12 semanas, você dorme muito pouco e você é submetido a muitas provações. É lógico que as missões elas precisam ter um planejamento muito detalhado, então as operações ali a gente faz um planejamento bem aprofundado, mas são operações de curta duração, tá? O que ocorre? O curso de operações especiais, de forças especiais, como eu falei, é um curso que ele tem a duração bem maior, 21 semanas, tá? Quase o dobro do curso de comandos. E ele é um curso que você não tem nada, nenhum curso similar a esse, tá? Você pode traçar um paralelo, por exemplo, do curso de comandos anfíbios com o curso de comandos. Você pode traçar um paralelo do curso mergulhador de combate com o curso de comandos. Você pode traçar um paralelo, sei lá, até do curso de operações especiais policiais das polícias com o curso de comandos, até porque foram derivados do curso de comandos, os cursos policiais, tá? Isso está, entrevista aí que eu fiz com o Coronel Amêndola, tá no meu canal do YouTube, aliás, convidar o pessoal aí para seguir lá, tá? Então, com certeza, pessoal, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, assim, você tem paralelos desses cursos aí com o curso de comandos. O curso de forças especiais não tem nenhum paralelo, porque é um curso que, como ele é vocacionado para as ações indiretas, você vai trabalhar outras coisas. Você vai trabalhar operação de inteligência, você vai trabalhar montagem, organização de rede de informante, recrutamento, emprego de operações psicológicas, aprofundar um pouco no contra-terror, tá? E é uma outra coisa interessante, o curso de forças especiais, os exercícios têm uma duração bem mais longa, tá? Então você tem exercícios de reconhecimento profundo e o reconhecimento especial. Então, por exemplo, né, uma das missões aí de reconhecimento especial seria você, por exemplo, fazer um levantamento numa determinada região de identificação de alvos, por exemplo, né? Então, você vai entrar no local, você vai ter que ir descaracterizado, tem que manter sigilo, e aí você vai identificar por uma zona de lançamento com capacidade para receber uma companhia de fuzileiro paraquedista, um FT, um destacamento de comandos, o que é alvo para um destacamento de comandos, o que é alvo para artilharia, o que é alvo para aviação, o que é alvo para fogo naval. Então, você vai fazer esse tipo de levantamento, entendeu? Levantamento de como é que são o que tem na região que pode ser usado, onde é que pode ser conseguido insumo para fabricar explosivo, onde é que se consegue munição, onde é que se consegue suprimento de saúde, vai fazer um mapeamento dos meios locais, quem é que pode ser favorável a nós, quem pode ser favorável ao oponente. Então, você faz esse tipo de mapeamento. Então, esse é o reconhecimento. E alguns exercícios que são ali, duração de 3 semanas, você tem 2 semanas de planejamento. Então, você tem exercícios de cursos especiais que duram 5 semanas. Entendeu? Você fica ali 2 semanas planejando e depois, sei lá, 3 semanas executando. Entende? Então, é um exercício de longa duração que você tem ali uma simulação de equação do tempo, né? Que é como se fosse algo passando ali 1 ano, 2 anos. Então, a equipe de instrução monta ali
dá uma zipada, você faz algumas coisas e depois, considera que tais coisas deram tal resultado, agora vão para outra ação. Então, assim, o curso de Forças Especiais, ele não tem nenhum paralelo, entendeu? Ele, assim, o pessoal não vai gostar, fala assim, está em outro patamar, assim, entendeu? Eu sou flamenguista, então a gente fala isso, tá? Então, porque o curso de Forças Especiais, ele tem ali a duração de 21 semanas. Para você ter uma noção, assim, qual é o core do operador de Forças Especiais? O operador de Forças Especiais é um operador bem mais requintado, primeiro porque ele já é comando, e segundo que o core dele, ele é um especialista em guerra irregular. E por isso que o meu livro, o Que de Preto, né, basicamente metade dele é estudo da guerra irregular no Brasil. E então você tem, no caso do curso de Forças Especiais, exercícios para trabalhar a parte de um exercício de defesa interna, ou seja, como seria o combate a grupos que ameaçassem a segurança e a estabilidade do país dentro do país, tá? São feitos exercícios dessa natureza, em que é empregada toda essa parafernália de coisa aí, de operação psicológica, de montagem de informante, recrutamento, etc. E no meio disso existem o emprego de ações diretas também, tá? E tem um outro tipo de exercício, que é um exercício que se simula, que vai fazer alguma coisa num outro país, mas também com emprego em prol do nosso país, né? Simulando, por exemplo, um quadro de beligerância. Então, você tem num determinado país, por exemplo, forças internas, dissidentes, movimentos revolucionários que sejam contra o governo daquele país, que é um governo que, de certa forma, seja uma ameaça para ser que, assim, nós temos nos 3 exercícios que são realizados no curso de Forças Especiais. É basicamente um reconhecimento especial, que eu já expliquei. Outro seria um quadro ali de defesa interna, em que você vai combater uma força irregular, provavelmente com patrocínio externo, que tem com intenção de destabilizar o país para dar um golpe, ou para promover outras coisas. Então, vamos lembrar aí que força irregular tem terrorista, guerrilheiro, organização de crime organizado, às vezes uma simbiose entre esses dois. E num outro contexto, você tem um emprego de forças especiais num país com um cenário beligerante, um país contra o nosso, e um governo contrário ao nosso, em que você vai procurar entrar naquele país e criar um movimento que seja contrário ao governo daquele país, favorável ao nosso, que vá apoiar as ações das nossas tropas, tá? Então, basicamente, é esse o contexto. E são coisas clássicas que ocorrem e são bem atuais. A gente pode ver aí que está ocorrendo até mesmo lá na Crimeia, né? Só que, assim, para dar ordem para esse tipo de coisa, é lógico que é lá no mais alto escalão do governo, e também são coisas muito sensíveis. Então, a gente pode falar assim, em tese, teoricamente, mas a gente não entra em detalhe disso, não. Agora, das ações que, digamos assim, que vieram a público, ou que você pode falar, das ações reais das operações especiais do Exército, desde quando surgiu lá em 1957, que teve ali um risco de combate, ou que teve algum combate, quais são as que você poderia falar, algumas, e que você fala também no seu livro? Bom, eu acho que, assim, tem as 3 ou 4, assim, que eu acho que é mais interessante de comentar. Assim, o batismo de fogo nosso realmente foi no combate à guerrilha do Araguaia. Aprendeu-se bastante, desenvolveu-se ali uma doutrina autóctone própria nossa. Na época ali, houve até um intercâmbio de forças especiais com os Estados Unidos. Eles passaram algumas coisas para nós, só que
a gente teve que adaptar tudo, porque o americano, a doutrina dele era para emprego externo, fora do país, e quando ele é empregado, o quadro lá de beligerância e desgaste já está enorme. Então, no caso, a gente teve que adaptar tudo, até porque o movimento de tentativa de implantação de uma ditadura do proletariado no Brasil, né, apoiado lá pelo Bloco Comunista. Vamos lembrar que estava no meio da Guerra Fria. Então, era um movimento incipiente da guerrilha do Araguaia, ocorreram outros também, mas esse daí é o caso mais interessante, e no meu livro ele está descrito de primeira mão como foi o emprego das operações especiais, do emprego do destacamento de forças especiais, e as fases disso. Então, assim, nenhum outro livro antes tinha dito como as forças especiais operaram no combate à guerrilha do Araguaia, e foi justamente o que desequilibrou ali, e foi por conta do emprego da inteligência, tá? Então, o meu livro ele descreve isso, né? Fala ali das fases, tá? E, logicamente, eu falo ali o que dá para falar. Então, depois tem a Operação do Traíra, que tem um monte de besteira por aí, um monte de besteira sendo dito, tá? Bom, então vamos lá. Uma outra operação que está narrada ali de uma forma concisa. Eu digo concisa porque eu entrevistei aí dezenas de operadores, eu servia no Batalhão de Forças Especiais na época, cheguei lá em 89, eu me lembro que no dia que a gente recebeu a mensagem dizendo que tinha sido atacada a base do Traíra, se não me engano foi dia 1º de março de 91, tinha acabado o expediente no batalhão, e aí a gente fez um aprestamento para embarcar. Esse aprestamento, em 6 horas a gente estava pronto. Aí o coronel Álvaro reuniu todo mundo e falou sucintamente o que tinha acontecido, não tinha muita informação. Mas a verdade é que não deixaram o Batalhão de Forças Especiais embarcar. Então, o ministro, era o quê? Acho que era ministro ainda, era fraco, entendeu? Então, isso aí, a coisa aconteceu de uma forma até diferente. Mas eu estou falando que tem muita baboseira escrita, porque a Operação do Traíra não se resume a esse recorte temporal do ataque à base e o Batalhão de Forças Especiais ir para lá, tá? Inclusive, a operação, digamos assim, a ação mais importante e relevante do Traíra não foi feita pelo Batalhão de Forças Especiais, foi feita pelo 1º Batalhão Especial de Fronteira, e foi com esse pessoal que foi dado o troco lá, a ação principal lá, nas Farc, entendeu? A ação principal não foi do Batalhão de Forças Especiais. Eu acho que, primeiro, tem que dar o crédito para o Coronel Vaz, para o 1º BF. Essa ação aí do Batalhão de Forças Especiais, ela acabou ganhando mais visibilidade, foi principalmente ali depois de 94, porque o comandante da época ele escreveu um artigo que saiu na Military Review, tá? Mas tem muito mais coisa ali, e realmente o que teve de mais relevante foi realizado ali pelo 1º Batalhão Especial de Fronteira. Hoje é o 8º BIS, né? O 8º Batalhão de Infantaria de Selva. É uma área que está complicada, está chapa quente, continua ocorrendo eventos lá, tá? Assim, não está tranquila, não. Só está, assim, não está na mídia. Avançando ainda nessa pergunta, Coronel, depois aí do Traíra, teve mais alguma situação em que as operações especiais do Exército se envolveram em algum combate real ou alguma operação que teve o risco de combate? Uma outra coisa interessante que você perguntou, as operações principais, né? Eu acho que as mais icônicas ali tem acho que eu falo aí da Operação Guarariba, na Amazônia, que foi, digamos ali, a primeira vez que foi empregada a tropa de comandos, e
em reconhecimento... Contra o garimpo, né? Foi contra a parte de garimpo, né? Então está lá na Operação Guarariba, está no meu livro. Tem a Operação Surumu, que foi uma operação que tinha dupla finalidade, uma delas eu não posso falar, mas foi uma operação em que ali foi o primeiro salto livre a grande altitude na Amazônia. Então, um troço interessante, foram 2 destacamentos de forças especiais. O meu destacamento fez o que se chama de Halo, né? Salta a grande altitude e abre a baixa altitude. Não, o meu fez o Halo, fez salta a grande altitude, comanda a grande altitude e navega com paraquedas aberto. Então, no meu destacamento, a gente navegou ali uns 27 quilômetros de infiltração. Com padrão, hein? Velame aberto, tá? Frio pra cacete, mais de 50 graus negativo lá em cima. Foi uma grande operação de dissuasão, essa que é a verdade. Operação Surumu. Também. Teve outras coisas também. Não interessa o pessoal saber. E teve um outro destacamento, fez o salto de grande altitude abrindo a baixa altitude. Tá? Então, foi interessante isso daí para registrar. E também foi se não me engano, a primeira vez que houve o emprego do salto duplo para infiltração de especialista em missão. E depois, assim, muito marcante também é o emprego do DOPAS, tá? No Haiti, tá? É interessante a gente registrar aqui que a gente tem na nossa doutrina de emprego uma forma híbrida que ela mistura oficiais, sargentos e forças especiais com comandos. Tá? E a raiz disso, né, o que a gente chama de velho e bom DAI, né, o tal do destacamento de ação imediata, do combate à guerrilha do Araguaia, em que os oficiais, sargentos e forças especiais eles montaram equipes. O recompletamento do destacamento realizado por o pessoal das tropas de selva, mas nosso efetivo de selva na época era muito pequeno, então a gente tinha mais gente para realizar, e o pessoal da Amazônia era muito bom na parte de sobrevivência e tal, mas o adestramento deles era mais limitado. Então, foi entendido ali que era importante ter cabos e soldados experientes, antigos, no destacamento, e aí depois, mais tarde, então, foi criado ali o Batalhão de Forças Especiais, onde começou-se a fazer curso de comandos para cabos e soldados, principalmente para soldados. E aí, então, depois as missões seguintes, que passaram a ser cumpridas ali nos anos 80 e 90, eram missões em que era com esse que a gente chama de DAI, né? O destacamento de ação imediata, que ele mesclava oficiais, sargentos, forças especiais com cabos e soldados comandos. E esse modelo, então, foi replicado no Haiti. O DOPAS, ele agregou coisas interessantes. Por exemplo, ele pegou o que a gente usou ali no caso do Traíra, de colocar os cabos e soldados comandos, completando as equipes operacionais que operaram na selva, então, no caso ali, operando ali no Haiti. E também, outra coisa interessante do Haiti é que foram agregadas ali as técnicas, táticas e procedimentos do adestramento do destacamento contra o terror, que era um destacamento mais voltado ali para as operações urbanas, né? Então, aquelas técnicas de entrada que a gente começou a assimilar ali no início dos anos 90 e foram sendo aperfeiçoadas. Então, isso daí no Haiti foi bastante empregado. Então, foi isso que aconteceu, entendeu? Então, assim, o DOPAS, ele
assim como o pessoal operou lá no Araguaia, ele teve uma evolução, e nessa fotografia final, então, ele agregava várias coisas. Então, ali o pessoal trabalhou bastante. Coronel, o senhor, a última pergunta é a seguinte: o senhor é o primeiro autor que fala do uso de operações especiais contra a insurgência criminal, né? E deixando claro que o senhor fala por si próprio, não pelo Exército Brasileiro. Como isso poderia ser colocado em prática? Então, o que ocorre, tá? Tem ali a parte da tipologia, né, da guerra irregular. Então, tem uma tabelinha lá que eu falo dos tipos de guerra irregular, etc. Então, você tem a parte de guerra revolucionária, você tem insurreição, você tem guerra civil, tem essa porra de coisa. A insurgência criminal, eu considerei uma modalidade, porque em que pese que o criminoso não tenha a intenção, nem a vocação de tomar o lugar do prefeito ou do governo. Então, o criminoso ele não quer ocupar a cadeira do prefeito, em tese, né? Ele não quer ocupar a cadeira do governador. O movimento dele não é político, mas é no tocante a que os vetores políticos não interfiram no negócio dele. Ou seja, ele é como se fosse uma ferrugem, né, que vai corroendo o Estado. Então, vai se infiltrando, vai comprando pessoas, vai corrompendo, e ele quer mais poder ficar fazendo as transações dele sem interferência do Estado. Ou seja, interessa para ele a autoridade fraca, interessa para ele uma polícia fraca, interessa para ele esse tipo de coisa. Então, a insurgência criminal, a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que é mais icônico ali, eles têm a parte das gangues territoriais, né? Agora não, já tem um bom tempo, né? Ou seja, eles dominam, né, aquelas áreas ali, tem mais de 1.500 favelas, a maioria delas controlada por gangues, que eu acho que não dá para dizer só narcotraficantes, né? Narcotraficantes acabou ficando uma marca, nem sempre a venda de droga é o negócio mais lucrativo. Então, assim, essas facções criminosas, elas querem liberdade para praticar o crime. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que teve ali em 2017 e 2018, estava crítico o problema do roubo de carga, ainda está. Porque esses caras, eles tendo o controle de uma área dessas, né, inclusive com arma de guerra, com fuzil, etc., eles podem fazer, por exemplo, um sequestro de um caminhão, chega lá, pega o caminhão, entra lá dentro, o cara abre a porta de trás e vende, né? E aí tem um problema moral também, né? A população compra, né? Sabe que é roubado e compra, né? Então, a insurgência criminal, ela quer liberdade para ter um território onde ela faça de tudo, sem pagar imposto e sem ter coerção do Estado. Por exemplo, né, eu comandei lá a ocupação do Complexo do Alemão. O que ocorre lá? Eles cobram uma taxa dos comerciantes de lá. De todo mundo que tem negócio lá, paga a taxa para eles. Ou seja, o cara tem a birosca, ele paga uma taxa para o dono do morro. O cara do mototáxi, se não é empregado dele, paga uma taxa. Então, você leva a carga para vender lá dentro, carga roubada, é o mesmo processo. Então, eles querem uma área onde eles possam livremente praticar o crime. E aí, é por isso que eu entendo que a gente, de certa forma, quando eu ocupei o Complexo Alemão e o Complexo da Penha, 2011, 2012, né? A operação começou em 2010, mas a minha unidade foi empregada em 2011, 2012, tá? Então, era uma operação de longa duração, que a gente ficava lá no terreno e a gente, na verdade, estava combatendo ali, sim, a insurgência criminal. Então, assim, na verdade, a gente já vem fazendo isso, né? Quando você é empregado em garantia da lei e da ordem, muitas vezes é nesse cenário, entendeu? Então, é basicamente assim que tem acontecido. E é uma coisa que tem que ter um planejamento detalhado, tem que ser estudado, porque é muito delicado isso, entendeu? Então, assim, no meu livro eu abordo a insurgência criminal como uma tipologia de guerra irregular,
e nenhum outro autor tinha feito isso antes, mas eu acho que é interessante enquadrar porque eles usam técnicas, táticas e procedimentos de guerra regular e eles também, de certa forma, interferem na dinâmica da política e da estratégia do país. A gente pode ver que as principais ameaças à sociedade, à estabilidade, hoje em dia são atores não estatais. Então, a violência é uma violência que tem características regionais. Então, a violência do Rio de Janeiro é diferente da violência do Nordeste, é diferente da violência da Amazônia, mas ela, além dela ser regionalizada, é uma violência armada, perpetrada por organizações não estatais, e elas são, assim, elas se espalham rapidamente, tá? Então, foi por isso que eu coloquei a insurgência criminal como uma tipologia de guerra irregular. E, assim, para as considerações finais, né, que eu acho que vale a pena registrar aí, esse livro do Kid Preto que eu escrevi é um livro que veio para ficar, as pessoas tá vendendo bastante, né? Estou até surpreso. Parabéns, Coronel. Tá vendendo bastante. Eu creio que não seja só por conta do marketing, mas por causa do conteúdo, que é um conteúdo inédito. E muita coisa ali que foi salva é porque foi um livro que foi escrito ao longo de 12 anos, mas eu, quando cheguei no Batalhão de Forças Especiais na década de 80, eu já tinha ali uma certa mania de salvar as coisas ali que eu achava que fossem se perder. Isso daí eu peguei do meu pai, essa mania. Então eu comecei a guardar várias coisas que realmente depois se perderam, e eu tinha guardado comigo. Depois, quando eu estava no SIGS, eu comecei a entrevistar o general Taumaturgo, que foi um dos comandantes, inclusive, do destacamento de Forças Especiais no Araguaia, e era o chefe de Estado-Maior do CMA na época da Operação do Traíra. Então, o Taumaturgo, ele tinha muita coisa para contar das origens das operações especiais. Então, eu peguei vários relatos dele, várias coisas, e já guardei comigo, né? E ele até depois ele morreu, se não me engano, acho que morreu em 2015. Quando eu estava comandando o Regimento Sampaio, eu entrevistei, já comecei a entrevistar alguns operadores, e depois que eu passei para a reserva, eu continuei entrevistando muita gente, guardando, escrevendo sobre operações que não tinham sido escritas ali do início dos anos 90, anos 80. Então, eu estava escrevendo já bastante coisa, fazendo uma coletânea, alguns casos históricos, algumas coisas eu tinha escrito para a revista do SIGS, mas eram coisas que estavam dispersas, espalhadas. Aí eu peguei e vinha juntando isso, mas assim, não estava uma coisa muito organizada. Aí, quando foi uns 3 anos atrás, o professor Rodney Lisboa, um excepcional pesquisador, apaixonado pelo troço, um paisano, pensa num paisano bem intencionado. Assim, ele até serviu, foi soldado de engenharia, pé preto, ninguém é perfeito, né? Ele foi soldado de engenharia. O pessoal vai ficar bolado. E assim, é um cara apaixonado ali pelas operações especiais, e gosta de escrever, de pesquisar. Aí ele pegou e me chamou para isso. Eu falei, que bom, cara, já tem um monte de coisa aqui. Então a gente foi fazendo uma parceria, eu continuei entrevistando várias outras pessoas nesse período, aí tinha que transcrever, e aí a gente conseguiu fazer o desenho final do livro. Então o livro ele aborda ali a doutrina de operações especiais, explica o que são, as origens, como é que surgiu, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, até chegar aí nos dias atuais. Fala da guerra irregular, né, que é um tipo de conflito aí com várias subdivisões, e depois fala da evolução. Então, assim, é um livro escrito aí ao longo de 12 anos, então tem muita informação.
ativa. Mas então, para não me alongar mais aqui nas considerações finais, parabenizo aí você aí do canal pela produção de conteúdo, pelo que vem acontecendo aí, e por informar as pessoas aí das coisas que vêm ocorrendo, tá bom? E, quem tiver mais detalhe, vai ali no Kid Preto ali, lá tem bastante explicações aí de coisas óbvias, que às vezes o pessoal tem preguiça de ler, né? E prefere que faça uma live aqui, mas a live fica muito limitada, porque você não pode entrar em detalhes, a explicação doutrinária ela é um pouco mais aprofundada, então para quem quer saber mais mesmo, você tem ali no livro as notas, que tem muito detalhe nas notas, muita gente passa batido nas notas, a nota tem muita peculiaridade ali, muita informação preciosa nas notas, e também tem a parte doutrinária, então assim, o livro, e tem muita figura também, tá? Muita gravura no livro. É isso aí. O pessoal, combatentes, eu queria falar com vocês que eu super recomendo o livro Kid Preto aí do Coronel Montenegro. O link para comprar o livro tá aqui, ó, no campo de descrição do vídeo, aqui abaixo. E eu queria encerrar agradecendo aí o Coronel Montenegro pelas palavras aí que ele falou em relação ao canal Top Militar LHB. Queria agradecê-lo por esse trabalho, porque além dele ter sido... Ele né? Quem nunca deixa de ser um Forças Especiais, um Comandos, paraquedista, o que por si só já é algo elogiável, uma pessoa que dedicou a sua vida para servir ao seu país. Ele está deixando um legado através desses livros, porque muita coisa que a gente ouve na caserna, coisas que a gente vive, operações que não vêm ao público, né? Acaba se perdendo na história. E ele tá escrevendo esses livros aí, o Comando Verde, o Kid Preto, esse outro livro que ele tá escrevendo agora, e tá deixando, vai ficar eternizado daqui a 100 anos. Alguém vai poder pegar esses livros e saber o que aconteceu com detalhes lá no Traíra, no Surumu e etc, etc. Então, Coronel, muito obrigado por esse trabalho aí que o senhor tem fazendo, acaba que enaltece a nossa Força Terrestre, enaltece as operações, e muito obrigado por o senhor ter voltado aqui no canal, tá bom? Valeu, Coronel, forte abraço. Valeu, abraço.